Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Livro esse, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o grande instrutor espiritual Emmanuel nos traz grandes ensinamentos, direcionamentos para a nossa vida diária. Emmanuel, nosso querido instrutor espiritual, sempre nos oferecendo recursos e mecanismos em nossa vida diária. E hoje nós vamos ver a lição Materialismo, uma vida material, materialismo. E esse tema foi abordado lá no Centro Luiz Gonzaga, lá de Uberaba, onde aconteciam as reuniões entre Chico e a equipe encarnada e desencarnada, e essa reunião ocorreu no dia 22 de setembro de 1959. E ela está relacionada à pergunta 148 do Livro dos Espíritos. Então, repassando, Religião dos Espíritos, lição Materialismo, que está relacionada à lição 148 do Livro dos Espíritos. Que quer dizer o quê? A lição 148 do Livro dos Espíritos, então, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre os mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela eles se agarrarão ansiosamente. Mas, claro, impossível, né? Muito mais duvidam por uma questão de modismo do que propriamente por ser uma convicção. O desconhecimento, como ele disse, são muito mais fanfarrões, muito mais gostam de aparentar, de demonstrar, do que propriamente aquilo que assim o é. Então, brincar com o que não conhece, fazer piada ou ser leviano perante aquilo que se desconhece é atrair para si consequências desagradáveis na nossa existência terrena. Vamos então ao texto do que Emmanuel nos passa através de Chico. Para dissipar a sombra do materialismo, a espessar-se no espírito humano, é forçoso evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhe cercavam as portas, enquanto os inimigos atacavam, enquanto os inimigos destruíam, matavam, enquanto os inimigos levavam à destruição
física, material e moral, a população ficava discutindo picuinhas, melindres, cuidando de assuntos irrelevantes para não enxergar a realidade. Ou seja, a fuga da realidade é uma constante, desde que o mundo é mundo. Então, por que ele está dizendo? Mas a culpa é do materialismo? A culpa é da ganância. A culpa aqui é simplesmente do egoísmo. Preocupar-se com aqueles detalhes ínfimos, aqueles detalhes que nada vão acrescentar, enquanto os inimigos, aproveitando-se desse descuido e dessa irresponsabilidade, destruíam, causando lágrimas, dores e sofrimentos. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, de vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com esquecimento da responsabilidade. Interpretemos o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhes os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades do mundo íntimo. Neste parágrafo, Emmanuel resume da seguinte maneira dentro do nosso mundo atual, dentro daquilo que hoje faz parte da nossa existência cotidiana. Muitas pessoas usam o conhecimento, muitos usam as informações de que dispõem para prejudicar, para, sim, levar as criaturas até mesmo à escravização emocional, espiritual, de todos os sentidos, e materialmente falando. Então, as criaturas pensam que estão neste mundo a passeio, pensam que vieram a um planeta de provas e expiações, convidadas que foram pelo Cristo para trabalhar, para servir, para se aperfeiçoar. Enquanto fazemos as devidas reparações, as pessoas fazendo uso desse conhecimento, então, buscam os prazeres e as satisfações que o mundo terreno oferece. O mundo não, as más tendências e os espíritos encarnados que convergem para este mesmo tipo de situação. Aquele que desconhece, aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não conhece os postulados da doutrina espírita, aqueles nossos irmãos e companheiros que ainda não têm um conhecimento do mundo espiritual, das leis que regem, que não conseguem compreender a extensão da lei de ação e reação ou de causa e efeito, sabemos que nós estamos aqui para que possamos cumprir fielmente os desígnios divinos da nossa existência, fazer as devidas reparações e reconciliar-se com a lei divina que um dia fomos negligentes e imprudentes. E muitas vezes, na busca desenfreada desses prazeres e dessas satisfações, nós levamos a doença do corpo físico, nós levamos muitas vezes a deterioração desse instrumento que é o nosso corpo físico. Sim, o corpo material, o espírito precisa agir sobre ele. O espírito age sobre a matéria para que o espírito possa evoluir, para que o espírito possa avançar na sua destinação, a busca da consciência cósmica, o que o Cristo espera de cada um de nós. Qual é o motivo, a razão da nossa existência aqui?
Muitas das pessoas não vivem, eles apenas existem, exatamente porque estão nessa busca desenfreada do ter, do possuir, do conquistar, e muitas vezes abusando do seu semelhante, esquecendo-se de que o Cristo nos disse que é preciso amarmos uns aos outros como ele nos amou. Quando ele fala da tumorização, olha o que ele fala, da tumorização invisível, surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástase perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades do mundo íntimo. Porque nós somos os causadores de tudo o que nos cerca. Se as alegrias, se as conquistas, se realizações, sim, é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, da responsabilidade, do comprometimento junto ao nosso planejamento reencarnatório. E agora, enquanto estamos aqui, muitas vezes nós nos esquecemos deste compromisso e acabamos levando conosco, arrastando conosco irmãos e companheiros a quem nós deveríamos ajudar, auxiliar, amparar, socorrer, instruir, para que todos possamos, como filhos de Deus, como ovelhas que seguem a orientação do pastor querido, buscar os elementos necessários para a fortificação do nosso espírito, porque é o espírito que sobrevive. O corpo físico vai ficar, o corpo físico vai perecer. Ele tem um prazo de validade. E essas doenças são frutos de abusos, são frutos de exageros e desequilíbrios da nossa existência terrena. Prossegue Emmanuel. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos-nos, de nossa parte, os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Sim, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, com todas as potencialidades da divindade. Temos as virtudes do Pai inatas em nós, mas precisamos oferecer o campo fértil, precisamos preparar esse terreno, essa semente precisa germinar, florescer, para que possa dar luz. Não adianta nós querermos viver isoladamente. Isoladamente, nós não desenvolvemos a caridade, nós não combatemos o orgulho e o egoísmo. Vivendo isolados, querendo simplesmente tudo para nós, como se o universo girasse em torno de nós não estamos contribuindo em nada dentro da nossa existência. Somos seres gregários, somos seres coletivos, temos compromissos pessoais, familiares e temos compromissos dentro da coletividade espiritual que nos aguarda e que nos espera. Ninguém espere se isolar e ganhar a santificação, a beatificação. Não, nós sabemos que hoje os chamados santos, todos eles trabalharam arduamente, todos eles viveram para o Cristo, em Cristo e com o Cristo, transformando em obras a sua fé e o seu amor dentro da existência que nos foi e que foram a eles concedidas. Convençamos-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Educar. Para ensinar, basta você conhecer, basta você ter a informação. Isso é ensinar. Para educar, é preciso ser, é preciso praticar. E o espírito precisa de educação.
Por isso a fase infantil, por isso essa fase da criança, onde ainda mais suscetível, onde ainda a sensibilidade está solidificando, é onde os ensinamentos, os valores e princípios morais, o conceito de Deus, Pai Todo-Poderoso, e de Jesus, o diretor angélico, se faz necessário na nossa existência. Jesus é o farol a guiar a nossa vida, a iluminar as trevas da ignorância, as trevas da maldade. Jesus guia, Jesus olha por todos nós. Nós, por isso, temos que caminhar sem perder Jesus de vista. Continua Emmanuel. Vinculemos, assim, o livro nobre. Estendamos a mensagem edificante. Acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Utilizemos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Viver uma vida de exemplificação não é uma vida de santidade, não é uma vida de fanatismo, de beatice, não. Viver a vida como deve ser vivida, o maior exemplo é Cristo. Por isso ele é nosso guia e modelo. É servir, é orientar, é direcionar, exemplificar tudo aquilo que nós fazemos. Combater o preconceito de raça, de cor, de classes sociais, combater os vícios morais, combater toda essa promiscuidade que se tem emocional e material, sim, é tudo isso por causa do materialismo. Muitos dos nossos irmãos e companheiros ainda têm dificuldade de compreender esse Deus abstrato, esse Deus que não se vê, esse Deus que não se pode pegar, não se pode tocar. Jesus ainda é uma referência humana para todos nós. Para alguns um mito, para outros uma lenda, mas para nós, guia e modelo. Para nós, o pão que nos alimenta, a fonte de água viva que sacia a nossa sede. É Jesus presente na nossa existência, no ar que também não vemos e respiramos, no vento, na brisa que não vemos, mas podemos sentir. É isso, é Jesus nos mostrando o Deus, o Pai, o Criador, a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, do qual nós temos essa centelha divina, esse pedacinho, esse DNA que existe. A nossa essência e a nossa vida é espiritual. Nós estamos cumprindo esse pequeno estágio, estamos temporariamente no planeta Terra, aqui para desenvolver as nossas capacidades de amar, de perdoar, de instruir, para que nós possamos, a cada dia, nos tornarmos criaturas melhores. Amparemos a infância e a juventude, para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Muitos dos nossos irmãos, às vezes, têm dificuldade com as lições do Cristo. Mas sim, Jesus não poderia ensinar nada à criança. Jesus está se referindo ao espírito enquanto no corpo material de uma criança. Ali, onde aquele corpo frágil, ainda débil, precisa de cuidados maternais, precisam dos cuidados do pai, a proteção, a alimentação, para que possa se desenvolver e desenvolver valores nobres, conquistas espirituais e morais. É isso que nós avançamos. Uma criança que não tem referência de valores, de Deus,
Uma criança que não tem valores das leis, mesmo que ordenações humanas e temporárias, terá ainda maiores dificuldades para compreender a lei maior, a lei divina, a lei imutável, a lei que o Cristo veio aqui dar prosseguimento, que Cristo veio nos ensinar através da interpretação simples. Crianças e os jovens são espíritos em aprendizados, adequando-se às reparações que se fazem necessárias para que possam ser também contribuintes, para que possam ser colaboradores, como todos nós aqui fomos chamados. O edifício da evolução espiritual, ele é construído dioturnamente, e cada um de nós é responsável por uma parcela, por uma parte nesse edifício tão importante que é este planeta bendito, e principalmente a nossa evolução espiritual. Ele fala assim: instruamos a mediunidade. Até pouco tempo atrás, dentro da doutrina espírita, era muito conhecido desenvolver a mediunidade. Mediunidade não se desenvolve. Mediunidade é instrumento, é ferramenta, é mecanismo que a misericórdia divina nos concede para que nós possamos aproveitar para trabalhar, servir, socorrer e amparar os nossos irmãos. Enquanto trabalhamos educando a nossa mediunidade para um melhor aproveitamento, nós estamos nos aproximando do Cristo e dos seus ensinamentos em termos práticos e diários, de oportunidades, através da responsabilidade e do comprometimento que é a nossa existência. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Sim, desde que o mundo é mundo, pelas mãos augustas do Cristo, pois ele é o idealizador, é o co-criador deste planeta, Jesus veio dar continuidade àquilo que os seus antecessores, os seus enviados, os seus missionários nos trouxeram. Os enviados, os prepostos do Cristo, os profetas, sempre nos trouxeram a lei de amor, de perdão, a importância de Deus na nossa vida. E estudar o Evangelho de Jesus é iluminar a nossa existência e daqueles que caminham conosco. E a doutrina espírita, ela vem exatamente complementar. A doutrina espírita são novos recursos, são novos mecanismos, é uma interpretação lógica e racional. Saímos do maravilhoso, saímos do fantástico, saímos do paranormal, do fenomenal, para compreender que tudo é lei natural e que quanto mais o espírito evolui, quanto mais o espírito avança fazendo uso da inteligência e do raciocínio, nós vamos descortinando novas oportunidades, novos meios de se viver, aplicando diariamente o amor que existe, que é a nossa existência. Deus é amor, somos filhos do amor. Então, precisamos fazer jus a essa indicação e a essa referência. Doutrina espírita, ninguém está dizendo que é a perfeita, que é a melhor, mas a doutrina espírita, ela acaba com as crendices, com os misticismos, com os sacrifícios, com as oferendas, com as permutas, com as promessas, mostrando que todos nós, filhos de Deus, todos nós, como o próprio Cristo nos ensinou, todos nós estamos em aprendizado, nós estamos em evolução. Somos o diamante bruto sofrendo ali o buril, passando pelo aperfeiçoamento, passando pela lapidação, para que possamos nos tornar verdadeiramente
merecedores desta alcunha de filhos de Deus. Quanto mais aprendemos, quanto mais estudamos, quanto mais colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, melhor nós compreendemos a razão da nossa existência. Oferecemos pão ao estômago faminto e o alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola. E, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta para sempre. Não poderia ser melhor. Emmanuel não poderia deixar para nós uma mensagem mais clara neste final dessa lição belíssima, uma interpretação dos ensinamentos de Jesus ao nosso alcance, de acordo com aquilo que nós já somos capazes. Sim, a escola, o mundo é a grande escola do espírito. E aqui temos instrutores, temos professores, aqui nós temos supervisores, aqui nós buscamos a disciplina, aprendemos a viver na coletividade, olhando e respeitando os nossos irmãos, com as suas ignorâncias, com as suas deficiências, mas compreendendo aqueles que já avançaram, aqueles que já absorveram com maior rapidez ainda os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nossa vida é esse constante evoluir e aprender. Só que precisamos ter em mente sempre de que todos nós, enquanto encarnados, nós aprendemos não é pelo falar, não é pela quantidade de letras, não é pelo texto. Nós aprendemos é pelo exemplo. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, é um exemplo para todos nós espíritas. Assim como Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, é um exemplo dentro do catolicismo, são exemplos de abnegação, são espíritos abnegados, resignados, humildes, mas com tarefas elevadíssimas em prol da humanidade. Dentro da doutrina espírita, Anália Franco, próprio Bezerra de Menezes, Batuíra, são exemplos para nós de dignidade, de criaturas que sim procuraram a leitura, procuraram o estudo, a informação, mas jamais se afastaram do amor, jamais se afastaram da caridade, tendo sempre nas suas atitudes em mente aquilo que o Cristo nos ensinou, que é preciso amarmos uns aos outros como ele nos amou, e que é preciso fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O materialismo é para a nossa necessidade, é para a nossa vivência, é para a nossa encarnação, mas não pode ter peso maior, não pode ter maior importância do que a busca dos valores morais, dos valores espirituais, pois estes são eternos. Como os eternos, somos todos nós, espíritos criados à imagem e semelhança do Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.